Olá, boa noite, boa noite. Tá gravando aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou Pedro Gabriel, um especialista em ansiedade e superação de traumas, gravando aqui de São Vicente para o mundo para hoje, né, gravar essa aula. Uma aula especial hoje, uma aula em que eu vou falar um pouquinho sobre como eu posso te ajudar a lidar com a ansiedade, como vencer as crises de pânico, como superar traumas e como vencer também o medo de adoecer. E por que eu vou falar dessas coisas? Porque de verdade a gente pensa, quando eu descrevo assim, parece que são coisas muito diferentes uma das outras, mas elas são muito próximas, tá? Posso dizer assim, como se a raiz vamos assim, desses problemas, ela está muito próxima. Então quando a gente começa a tratar uma dessas coisas, a gente trata todas elas. É como se elas nascessem do mesmo lugar, sabe? Frutos da mesma árvore. Então, eu falei um pouquinho sobre mim, né? Eu falei que eu sou um especialista em ansiedade, mas antes disso, deixa eu contar um pouquinho mais, né? Bem, se você pudesse mudar essas coisas, pudesse viver com menos ansiedade, ou se você pudesse realmente não tivesse mais esse medo de que algo terrível pudesse, como se algo silencioso tivesse se desenvolvendo dentro do seu corpo. Algumas pessoas têm medo, né, de que, poxa, eu sinto alguns sintomas, eu sinto algumas dores, aparecem às vezes umas tensões em que eu não tenho explicação. Eu já fui médico, já fiz exame e lá na hora não aparece nada. E eu sinto que tem alguma coisa de errada comigo, mas eu não consigo dizer o que é. Esse é um medo de adoecer. E às vezes algumas pessoas que já passaram por uma doença, por um diagnóstico, às vezes até mesmo um diagnóstico difícil, e elas ficaram com medo mesmo daquilo voltar. É comum ver isso com pessoas que muitas das vezes que já superaram um câncer, e é como se elas passassem a viver com medo de ter que enfrentar aquele medo novamente, né? Eu estou transmitindo aqui ao vivo, tanto no Face quanto no Instagram. Parou no Insta, eu vou reiniciar, mas enquanto isso a gente vai aqui conversando, tá? Então, o que acontece? Dentro desse medo que a gente vai vivendo da doença, então algumas pessoas devem, de repente, estão olhando e pensando assim, poxa, mas o cara tá falando desse medo de adoecer agora, durante esse negócio da pandemia. Não, eu já trabalhava com isso antes mesmo de eu fazer ideia de que viria a pandemia, né? E infelizmente a gente está passando por esse momento aí que para alguns está sendo muito mais difícil que para outros. Também eu queria te convidar a tentar imaginar como seria, né? Como poderia ser talvez mais leve a vida se as crises de pânico, ou então o medo de uma crise de pânico, vamos dizer assim, pudesse ser vencido. Talvez você conheça alguém que já passou por uma crise de pânico e sabe muito bem que às vezes essa pessoa acaba deixando de fazer coisas que para ela seriam interessantes, né? Que para ela poderiam ser legais de fazer, mas não está fluindo, né? Ela não consegue ir até lá. Exatamente, o Viviane, eu tô vendo que no Instagram travou geral, então eu vou continuar aqui pelo Facebook mesmo, depois eu jogo isso lá pro IGTV e essa aula vai pro meu site também, para que as pessoas possam entender exatamente como é feito o trabalho que eu realizo, né? E todos esses fenômenos, vamos dizer assim, né, esses sintomas, essas que algumas pessoas consideram desequilíbrios, na verdade, elas estão sempre ligadas a algum evento que está ligado a uma profunda carga emocional e que eu posso dizer que isso deixou uma marca, que é o que as pessoas chamam de trauma.
Então essa marca, esse, vamos dizer assim, ele vem às vezes te impedindo de conseguir aproveitar a vida ao máximo. Algumas técnicas falam sobre crenças limitantes e de verdade tudo isso foi sendo acumulado ao longo do tempo, ao longo da sua vida, né? Eu cheguei a falar numa das lives sobre quando eu me separei a primeira vez, o medo de voltar a se casar, né? E o medo dos relacionamentos como fixo. Os eventos que a gente vai vivendo vão de alguma forma nos gerando traumas, né? A forma, se eu sofri violência quando era criança, se meu pai me batia, como eu fui cobrado, como foi meu desempenho, marcas na gente, né? E a gente vai, vamos dizer assim, ficando em dúvida sobre quem nós realmente somos e não aproveitando, não sendo tudo que a gente pode ser. E como é que eu cheguei nisso tudo, né? Antes de eu atuar, né, nessa área, eu já passei por crise de ansiedade, já passei pela precisei de ajuda psicológica e psiquiátrica também. Eu lembro que na época eu comecei a ter perda de memória e eu estava profundamente desanimado, assim, eu me sentia doente. Eu achava que tinha alguma coisa errada, mas eu não conseguia saber o que era. Eu lembro que cheguei a fazer um exame com, com neuro, né? Eu fui no médico lá, o neurologista, achando que tinha alguma coisa no cérebro mesmo, sabe? E na verdade, vamos dizer assim, não tinha nada demais. A moça olhou e falou assim, cara, ó, as suas ondas cerebrais estão na velocidade como se fosse de uma pessoa de 70 anos. E na época eu tinha 20, acho que eu tinha uns 25, 26 anos. E ela falou assim, cara, ela olhou pra mim e falou assim, Pedro, você já procurou um psiquiatra? Que o que me parece é que você tá deprimido, cara. E sabe, a ficha tinha caído naquele dia e ela só me confirmou. Então, eu tava procurando solução em alguma outra coisa, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu não tinha consciência nenhuma do que eu estava pensando, né? Eu só escutava, mas eu não... É como se eu tô pensando aquele monte de coisa, mas eu não consigo avaliar nem a qualidade do que eu tô pensando, nem se aquilo era realmente válido. Então, eu não tinha consciência dos meus pensamentos, eu não conseguia identificar minhas emoções, eu não conseguia expressar minhas emoções. Tinha feito uma mudança profunda na minha vida, né? Eu tinha deixado a cidade de Volta Redonda, que é onde eu nasci, para poder vir morar aqui na Baixada Santista. Eu morei em Cubatão, fui casado aqui. Eu fui casado por 3 anos, quase 4 anos, em Cubatão, foi o meu primeiro casamento, e foi uma mudança muito grande na vida, e eu não conseguia lidar com as emoções, eu não tinha amigos próximos, essa coisa toda, eu não conseguia expressar isso, né? Isso até levou meu casamento ao fim, e eu não tinha a menor consciência do que estava acontecendo no corpo, como eu falei, né? Eu estava achando que estava acontecendo algumas coisas erradas, eu fui procurar um neurologista, eu achava que era qualquer outra coisa, mas eu não conseguia conectar mente, emoções e corpo. Era como se eu estivesse vivendo particionado, totalmente quebrado. E ao longo do tempo, como eu falei, foram alguns anos da psicoterapia, tomando remédio, tarja preta, tarja vermelha. E depois de quase 5 anos eu superei, mas nesses 5 anos eu lembro que eu engordei mais de 35 quilos, eu cheguei a pesar 100 e, sabe, fiquei bem grande mesmo. Eu sou alto, então algumas pessoas até, vamos dizer assim, eu lembro que eles falavam, fala gordinho, gordinho. Então não parecia ser muito, mas pra mim, que eu lembro que eu tinha 78 quilos, foi um negócio foi uma mudança muito grande, né? Foi num período, foi rápido, vamos dizer, esse período de engordar foi em 1 ano, 2 anos, sabe? Na verdade, 1 ano mesmo. Eu ganhei quase 30 quilos, quase 3 quilos por ano. Depois que eu passei por isso, cara,
eu fiquei muito interessado, eu já era interessado por psicologia, pelo conhecimento da mente humana, como ele funcionava, e comecei a estudar, fui praticar yoga, né? Eu fiz faculdade de filosofia, e isso foi expandindo, eu tinha vontade de atuar como psicólogo e tal, mas eu ainda parecia ser distante, então eu fui vivendo outros processos transformacionais, né? Dentro do yoga, a experiência do yoga, né? Me formei em instrutor, estudei lá, dei aula por alguns anos dela, por quase 5 anos de yoga. E, e depois disso eu fui viver um processo que envolvia as constelações sistêmicas familiares. E aquilo mudou muito a minha forma de ver o mundo, né? Aquilo expandiu pra caramba a minha consciência e eu comecei a perceber que, poxa, peraí, acho que tem outras maneiras da gente conseguir ajudar as pessoas, né? Eu pensei, cara, se eu tivesse esse conhecimento há anos atrás, eu não teria passado pelo que eu passei. Mas a gente sabe, tudo chega na hora certa, né? Então, passei por isso dentro das constelações sistêmicas. Então, né, passado mais um tempo, eu já querendo atuar como terapeuta, fui buscar outras técnicas, outros conhecimentos, fui buscar a Diksha, fui buscar o Theta Healing, técnicas quânticas, coisas que na época me pareciam realmente ser muito incríveis, porque eu realmente vi resultados muito legais na minha vida e na vida de algumas pessoas, né? Pessoas que eu atendi também. Mas eu lembro que desde o início parecia que é como se a minha intuição me trouxesse para fazer um processo que era muito mais ligado às emoções, muito mais ajudando as pessoas a processarem uma carga emocional. Até que eu recebi um convite para conhecer Bioflow e eu fui estudar Bioflow achando que era só mais uma coisa, né? A Bioflow é uma técnica, não é só uma técnica, é uma escola de inteligência emocional que foi criada pela Fanny Van Laer, né, uma francesa que hoje em dia mora aqui no Brasil. Ela está lá em Ponta del Este agora, né, está lá no Uruguai, durante esse processo do confinamento, né, que está acontecendo da quarentena aqui na América Latina também. E eu fui achando que ia aprender mais uma técnica, e ainda mais porque era simples demais, era algo feito através da respiração. Eu pensei, bem, respirar é algo simples, já tinha sido instrutor de yoga e eu achava que eu já sabia tudo. Bem, e não foi assim, né? Para algumas pessoas que já conhecem a minha história, sabem muito bem que lá eu posso falar que um mergulho foi tão profundo em algo que parecia ser tão simples que mudou toda a minha vida, mudou a minha forma de trabalhar, mudaram os meus valores. Eu posso dizer que assim, como se eu tivesse nascido de novo. E me deu vontade. Eu falei assim, cara, olha, eu acho que eu senti como se eu encontrei o que eu quero, o que eu sinto que as pessoas precisam conhecer para que elas possam dar esse novo passo. Eu quero levar isso para mais pessoas, eu quero apresentar isso para mais pessoas. Foi aí que eu estudei Bioflow, fiz a minha formação. Já tem um pouco mais de 2 anos que eu fiz a formação. A formação não é um cursinho de um final de semana, foram 21 dias, uma imersão de 21 dias, né? Ela foi separada em 3 módulos. Hoje em dia tem mais módulos e tem outras formas de você conhecer também Bioflow, além do processo, mas a formação consiste em praticamente um profundo mergulho. Isso não tem como eu realmente levar isso para outras pessoas se eu não fiz o meu próprio trabalho. Não tem como eu ajudar outras pessoas a viverem ou superarem esses traumas se eu não conseguir superar essas coisas em mim. Então isso exige de mim que eu possa, né, continuar fazendo esse trabalho. E como eu falei, eu achava que ia ser só uma coisa, achava que não precisava colocar tanta energia, mas realmente tudo mudou. E hoje, né, faço isso levando para as pessoas. Teve uma coisa, acabou de chegar uma moça aqui que me fez lembrar que eu cheguei a fazer uma formação, cheguei a ser facilitador das barras de Access e que eu conheço, que ela é uma ferramenta que funciona sim, que ela é muito boa, mas eu tenho que dizer, sem querer puxar qualquer coisa, mas realmente
para mim, a minha experiência, a minha vivência, de tudo que eu já vi, Bioflow foi o que me transformou. E desde então eu tenho feito atendimentos presenciais. Eu atendo aqui na Baixada Santista, atendi bastante tempo em Santos, hoje em dia eu atendo aqui em São Vicente. Atendo algumas pessoas em domicílio, né? Quando elas podem. Eu às vezes até atendo na praia, quando também elas estão disponíveis, porque a gente faz um processo em meio à natureza também, né? Então tem um maior nível de energia ali. Atendo em Curitiba e em São Paulo, na 9 de julho, e em Curitiba atendo no Espaço Sano, que fica lá no bairro Vila Isabel. Então, isso vem expandindo, né? Já tenho trazido conteúdo para a internet já tem um tempo, e agora com esse período da quarentena, em que as pessoas estão receosas, com medo de contágio, essas coisas todas, então muitas pessoas começaram a buscar também, cara, como é que eu faço para fazer esse atendimento online? Porque elas também estão nos processos que eu falei, às vezes de insegurança, de estar ali em contato com alguém, né? De ter essa questão de eu levar o vírus para elas, ou que elas estejam com vírus e me contaminarem também. Então foi a busca de como é que a gente poderia fazer isso online. E isso estava na cabeça, eu já tinha feito alguns atendimentos online e hoje mesmo, eu tô gravando aqui hoje, dia 1º de abril, não é mentira, né? É verdade, mas no dia 1º de abril, hoje, a própria Fanny Van Laera, ela fez uma reunião com os profissionais, né, pela internet, e ela definiu como se fosse um protocolo para que a gente pudesse fazer atendimentos online. E, cara, para minha felicidade, o protocolo dela era praticamente o que eu já vinha realizando. Então, primeiro para mim foi uma confirmação de que eu realmente estou alinhado com o propósito dessa escola, né, de manter um trabalho de qualidade, trabalho responsável, né, e que realmente venha trazer um resultado concreto, um resultado que seja mensurável, que realmente traga uma diferença para a vida das pessoas, que não seja eu vou dizer que não seja um analgésico, que não seja só algo que dá um pequeno alívio, mas não te ajuda a resolver as questões na raiz da causa, né? Então, eu posso dizer que a gente trabalha praticamente 3 níveis de consciência, né, que vão te abrir para um 4º nível. Posso dizer que é um nível de consciência. Primeiro, trabalhar o teu nível de consciência corporal, para que você comece a identificar o que de repente algumas tensões no corpo, dor, algumas disfunções no corpo. Às vezes, cara, meu ombro não está funcionando muito bem, ele tem dor, o movimento está limitado. Alguns órgãos, até mesmo o funcionamento de alguns órgãos, parece que não está funcionando muito bem. O estômago, às vezes uma limitação na respiração, os intestinos não estão funcionando muito bem. Te ajudar a tomar consciência do que esses sintomas, vamos dizer assim, estão falando contigo. Qual é a história que os sintomas estão te contando sobre os processos emocionais, sobre as cargas emocionais que muitas das vezes você não está conseguindo encarar. Nós vivemos dentro de uma cultura que está profundamente ligada a você suprimir essas emoções, e essas emoções elas falam através do corpo. É o que seria esse processo desse inconsciente. Então a primeira coisa que a gente precisa desenvolver é essa consciência corporal. Então quando você chega para numa sessão, a primeira coisa que a gente vai conversar, né? Agora falando de como é uma sessão, a primeira coisa a gente vai conversar sobre o que você realmente está buscando. E algumas pessoas, elas acreditam, cara, eu quero me livrar disso, mas elas pedem ajuda, mas nem sempre elas têm clareza sobre o que realmente seria esta ajuda. É muito comum as pessoas me mandarem mensagem e perguntar assim, poxa, eu queria saber como é o seu trabalho e o valor. Olha, eu vou responder de trás para frente, mas cara, valor é algo que é bem diferente de preço. Tem coisa que não tem preço, sabe? E eu posso dizer para você,
para algumas pessoas que têm crise de ansiedade e elas não conseguem sair de casa, e muitas das vezes elas não conseguem nem ir sair para trabalhar. Quando ela consegue vencer essa superação, quando ela consegue superar essa crise de ansiedade, quando ela consegue superar o trauma, ela pode voltar a trabalhar, ela consegue ganhar mais dinheiro, consegue alcançar outras coisas, né? A resposta que ela traz mesmo, cara, não tem preço, não teria como pagar isso. Porque não dá para medir aqui nos reais o tamanho do limite, né, que muitas das vezes isso vem te trazendo. Então, quando as pessoas falam de valor, eu primeiro tenho que ajudar elas a entender, cara, o que realmente está buscando. Porque, de verdade, algumas vezes você só fala assim, cara, não, na verdade eu só queria... vamos ver se é algo que parece simples. Na verdade, eu só queria não ter mais dor de cabeça porque o meu filho está brigando muito comigo. E às vezes é algo temporário, sabe? Porque o teu filho está morando com você, que se ele for voltar para casa dele ou for para um outro lugar, aquilo vai passar. Então aquilo para você às vezes nem é tão importante assim, sabe? E o valor das coisas está ligado ao nível da importância que tem para você. E se muitas das vezes, como eu falo, algumas pessoas estão procurando terapia para algo que não deveria ser feito dentro de um processo terapêutico. Muitas vezes você precisa de uma conversa. Na verdade, você precisa de alguém para te escutar, sabe? E o valor disso, né? Eu falo, o valor, a importância disso é diferente. Então, eu preciso primeiro realmente te ajudar a entender o que realmente é importante para você. O que você realmente está tentando buscar, o que você está realmente tentando mudar na sua vida. E não só para mim também entender se é o que eu posso fazer por você. Que algumas pessoas me procuram assim, cara, olha, eu não consigo ganhar dinheiro. E eu já falei disso aí, já ouvi falar sobre crenças limitantes ligadas a dinheiro. Olha, respirar pode te ajudar a desbloquear várias coisas, mas eu indicaria, cara, vai procurar educação financeira também. Então, você vir respirar achando que talvez isso vai mudar a sua vida financeira, vamos dizer, eu posso dizer assim, de repente você está colocando a confiança no lugar errado. E eu preciso realmente te ajudar a encontrar o que você precisa. Então a primeira coisa é realmente te ajudar a entender o que você está procurando, né? Para que a gente possa realmente dar um passo consistente em direção a isso. No momento que a gente conseguiu ter clareza sobre o que você está procurando, a gente vai utilizar alguns exercícios de respiração, tá? E de meditação para que possa te trazer uma maior consciência corporal e também emocional. A respiração é o caminho mais rápido para a gente realmente conseguir conectar as emoções. Então, quando a gente consegue respirar de maneira consciente, conectada, né, e observando os processos que estão acontecendo no seu próprio corpo, então você começa a fazer uma nova ligação entre como estão seus pensamentos e como estão suas emoções e como essas emoções estão refletindo no seu corpo e também o contrário. Como essa sensação no corpo está influenciando as suas emoções. Você não é um ser simplesmente feito de carne e osso. Você tem emoções, você tem pensamentos que estão atuando sobre você, não é? Então a primeira coisa, a gente precisa te ajudar a tomar consciência desse sentimento, dessas emoções. Algumas vezes nós podemos até mesmo utilizar ferramentas, né, de visualização criativa, mas a nossa principal coisa que a gente faz durante uma sessão de Bioflow não tem a ver com tentar mudar algo, não tem a ver com tentar consertar algo, mas sim te trazer consciência daquele momento que você está vivendo. Isso é, te trazer para o momento presente, te trazer para o agora. Então, quando você começa a respirar de maneira conectada, vem para esse agora, toma consciência emocional e consciência corporal. Então isso eu falei que a gente tem 3 níveis que vão te abrir para um 4º nível. Falei aqui agora do consciência corporal e também da tua consciência emocional. O próximo passo é a gente observar, né? Você trazer uma resposta sobre
como você está se relacionando com esses sentimentos, talvez alguma memória que tenha ligado, como está sendo a sua interpretação desses sentimentos ligados aos seus comportamentos e também ao que está acontecendo no corpo. Isso é, a gente começa a fazer uma ligação entre os seus pensamentos e as suas emoções. A gente começa a criar um novo link, né? A gente começa a ressignificação, né? Que a gente fala, uma ressignificação emocional aqui. Porque ressignificação emocional não tem a ver com mudar as emoções, mas tem a ver com a forma como você as observa. Nós passamos muito tempo dentro da nossa cultura fugindo do que sentimos. É como se fosse errado você ficar triste, como se fosse errado sentir raiva, como se fosse errado até mesmo sentir prazer, né? A gente vê toda uma cultura, vamos dizer assim, patriarcal, e que de alguma forma foi podando a sexualidade das pessoas. E quando eu falo de sexualidade, eu não falo do ato sexual só, mas eu falo das relações e da sensorialidade. De você conseguir dar um abraço, você conseguir fazer um carinho, dar e receber isso. E isso, muitas das vezes, isso foi gerando significados na nossa mente, né? Então, a gente vive dentro de uma sociedade que até mesmo hoje em dia as pessoas criticam mulheres que estão amamentando em público, né? Ela tá ali num ato de carinho, num ato de amor, alimentando o seu próprio filho, e tem gente que vem dizer que aquilo é nojento, que ela não deveria fazer aquilo na frente dos outros, como se ela estivesse tentando, sei lá, mostrar os peitos para as pessoas, sabe? Então, qual é o significado dessas coisas, desses atos que muitas das vezes a gente está projetando lá fora, mas na verdade acaba também gerando uma projeção interna. Como eu estou lidando com o que eu sinto, como eu me julgo, né? Quais são os julgamentos, justamente te ajudar a sair desses julgamentos para que você possa construir um novo significado. Não tem a ver com o significado do Pedro, não tem a ver com o significado do terapeuta, da Fanny, da escola, mas o que para você isso tudo pode realmente significar. Então, primeiro, a gente voltando, como é que é o processo? A gente vai conversar para se você ter clareza sobre o que você gostaria de trabalhar. A gente vai fazer um processo de meditação e consciência, e através de algumas técnicas respiratórias também, te trazendo consciência emocional e corporal, e a partir disso a gente começa a trabalhar essa ressignificação, talvez utilizando outras ferramentas, como trabalhar algo que nós chamamos da sua mentira pessoal, que está ligado àquelas crenças primordiais, as suas verdadeiras crenças limitantes, né, as raízes que estão ligadas ao teu roteiro de nascimento. Isso é, muito do que você vive ligado às suas emoções e a esses limites estão ligados lá à forma como foi feito o seu, que a gente chama a fase simbiótica, que é da simbiose com a mãe, em que você não tem grande separação, né, nem emocional, nem física, nem emocional do que está vivendo a mãe, e para os, vamos dizer assim, para os mais bem-aventurados que também tiveram o pai presente nesse período. Então, que é o período como foi feita a sua concepção, como foi o seu período de gestação, o seu parto, como foi o período de aleitamento materno e seus 3 primeiros anos de vida, que é onde praticamente está ligado que muitas pessoas vivem experiências de busca, o resgate da criança interior, e de alguma forma esquecem que dentro dessa criança interior, antes dela, tem um bebê, né? Então as pessoas às vezes olham para a criança ferida e esquecem que às vezes tem um bebê ferido. E eu falei, esse ferido tem a ver com as interpretações, as visões, as vivências que esse bebê acabou carregando na vida, né? Que trouxeram para ele as significâncias que foram ficando marcadas até mesmo a fase adulta. Então, a gente faz um processo de conhecer o que você está buscando, um processo de meditação para trazer essa consciência, um processo de ressignificação, e então a gente vai desenvolver também quais são as próximas ações,
O que é que agora que você pode processar e criar esse novo laço, né, entre os seus pensamentos, suas emoções e sua conexão corporal, é praticamente, eu falo, conectando, dando realmente vida ao teu pensamento e despertando o teu coração, né, conectando isso aqui, mente e cérebro, mente e coração, né, cérebro e coração. Quando a gente consegue alinhar isso, olá, Larissa, muito legal de ver você. Então, quando a gente consegue alinhar isso, quando a gente consegue processar isso de uma maneira consciente, né? Não que alguém disse para você, mas que você pode fazer, aí a gente começa a traçar o que você começa a fazer agora, né? Quais são as novas atitudes, quais são os novos comportamentos que você vai poder usar agora que você começa a tomar. Então, uma sessão comigo tem a ver justamente com te ajudar a fazer isso. Isso é o que eu falo de é como se fosse uma tomada de consciência, uma expansão de consciência, que quando você consegue unir essa consciência corporal, essa consciência emocional, essa consciência dos seus pensamentos, porque tudo isso, toda a forma como você pensa molda a forma como você sente, a forma como você sente molda até mesmo o teu corpo energético, os seus chakras, e isso molda o funcionamento do seu corpo, né? E quando você consegue alinhar isso, aí eu posso dizer que aí desperta algo que algumas pessoas chamam até de que é o processo de inteligência ou de consciência espiritual, que não tem nada a ver com poderes paranormais ou de ver seres de outro plano. Tem a ver com justamente esse processo em que você está conectado, não só quando você passa do processo de sobreviver, que é de passar os dias, né, muitas das vezes nessa inconsciência, que é o de sair, trabalhar, pagar contas, né, e às vezes confusões dentro dos seus relacionamentos, mas quando você começa a viver cada momento de maneira consciente e realmente atuante, de maneira em que você pode transformar o mundo a partir de você mesmo, a partir das suas próprias ações, a partir do seu nível de responsabilidade emocional, a partir do seu nível de responsabilidade sobre os seus pensamentos e como você vem atuando, né, através do seu corpo, aonde você se posiciona na vida. Então é dessa forma que eu posso dizer que eu posso te ajudar a encontrar um caminho para lidar com a sua ansiedade, superar traumas. Também é um caminho que vai te ajudar a mudar essa, como eu falei, você começar a entender da onde está vindo esse medo de adoecer, que como eu falei, não tem a ver com esse processo só que a gente está vivendo agora, esse processo do Covid-19, mas já como repetindo, para de repente alguém que vai assistir esse vídeo no futuro, nós estamos no dia 1º de abril, não é mentira, 1º de abril de 2020. Então, não só isso, mas quando você recebe diagnósticos difíceis, como doenças que a medicina tradicional hoje em dia considera, que ela chama das doenças autoimunes, né? E outras doenças em que as pessoas também dizem que, cara, isso não é um processo, como eles dissessem, não tem uma cura definida, em que você precisa, como é que eu enfrento isso, né? Ou às vezes mesmo doenças, como eu falei assim, que as pessoas consideram graves, como um câncer ou algo desse tipo, mas não tem a ver com te ajudar a superar, praticamente eu digo, não é para te ajudar a superar a doença, mas te ajudar a superar o medo dela, para que você possa enfrentar o processo, seja você fazendo quimioterapia, seja você tomando medicamentos, seja lá o que for, mas você ter o suporte emocional para que você possa realmente enfrentar isso, vamos dizer assim, de cabeça erguida, né? Poder encarar o que você está vivendo frente a frente, sem se deixar cair, sem desanimar, para que você possa encontrar dentro de você as ferramentas que realmente vão te dar
a palavra, talvez essa não seja a melhor palavra, mas que vão te dar essa coragem, né? Essa ferramenta que você já tem dentro de você, os seus recursos, para realmente conseguir enfrentar, seja lá o que for. Então não tem a ver só com essa, vamos dizer assim, essa ameaça externa de um vírus, mas na verdade, principalmente a ameaça interna, que eu falo que tem a ver com como eu lido com o meu medo, como eu lido com as minhas emoções, e que talvez eu não estou conseguindo expressar ou vivenciar isso. E também é dessa forma que eu te ajudo a viver sem as crises de pânico, que geralmente elas vêm depois de um processo de uma mudança profunda e algumas vezes inesperada, né? Às vezes a morte de um parente, a perda de um emprego, né? uma confusão, descobrir algo no seu relacionamento que você não estava esperando, renda, dinheiro, seja lá o que for, e às vezes até mesmo memórias de algo que você já viveu lá no passado, mas que ainda não tinha sido processado, né? Que agora você precisa de ajuda para poder processar isso. Então é dessa forma que eu realizo esse trabalho, é dessa forma que eu posso te ajudar. Então, algumas pessoas, como eu falei, hoje em dia, então, além dos atendimentos presenciais, como eu já falei, que eu faço aqui na Baixada Santista, faço aqui em São Vicente, faço às vezes na praia também, para poder, pessoas que preferem fazer esse processo dentro em contato com a natureza. A gente não está fazendo na praia agora durante esse processo de quarentena, porque, vamos dizer assim, então, o acesso às praias tá restrito, né? Tem alguma galera aí que está andando na praia, mas nesse período está dessa forma, mas a gente pode fazer em contato com a natureza, e eu acho isso até interessante, porque a gente tem maior nível de energia ali presente. Então você também pode fazer atendimentos presenciais em Curitiba, lá no Espaço Sando, ou em São Paulo, lá no 9 de julho, no Instituto Calma, que é onde eu atendo regularmente. E agora também você pode fazer os atendimentos online, em que a gente segue esse protocolo. A grande diferença dos atendimentos presenciais é que as sessões comigo no presencial, elas têm uma duração de até 3 horas. Sim, é um período longo, é um tempo longo. E de verdade é o tempo que é necessário para se realmente fazer um bom trabalho, um trabalho consistente. A sessão não precisa durar essas 3 horas, eu posso dizer que ela dura entre 2 horas e 3 horas, entre 2 e 3 horas, mas ela pode durar até 3 horas. E algumas raras exceções ela passa desse tempo, mas pelo menos 3 horas, onde a gente vai utilizar a respiração consciente para que você possa fazer esse acesso de uma maneira ainda mais profunda. E é algo que realmente é um tanto difícil explicar em palavras. Quem já passou, e por isso talvez você possa procurar aqui no meu perfil, como eu estou transmitindo isso aqui pelo Facebook. Estaria transmitindo pelo Instagram, mas a conexão lá no Instagram caiu, né? Porque tem tantas lives acontecendo que dá até medo de abrir a geladeira e tá rolando uma live lá dentro hoje em dia, agora, né? Mas é um processo que tem a ver com um mergulho, que a respiração, que foi a primeira coisa que você veio fazer na vida, na verdade, ela traz tanta energia que esse processo de desbloqueio respiratório, né, esse desbloqueio do seu mecanismo respiratório, é até o motivo da gente utilizar a respiração e as meditações nas sessões para te ajudar a desbloquear esse mecanismo respiratório, que é o principal dentro desse processo, né? Toda essa ressignificação pode parecer, cara, isso faz sentido? Faz, mas a respiração é o que realmente vai fazer toda a diferença, né? Se você não fizer nada disso e só respirar, você tem mais resultado do que tentar só fazer isso. Então a gente faz isso através da respiração, como em Bioflow, né? Que não dá para explicar isso só simplesmente assim pela internet. Como eu falei, foi uma imersão de 21 dias para poder você aprender a começar a fazer isso, né? E é isso, a gente faz através da respiração por
pelo menos 1 hora em que você vai vivenciar esse processo, e depois dessa pelo menos 1 hora respirando, você relaxa ali um pouquinho, senta de uns 15 minutinhos, é um período para que você fique você com você mesmo, e depois a gente faz uma troca, né? A gente conversa para a gente poder ali compreender como é que foram esses acessos, o que foi que você acessou, e muitas das vezes a pessoa acessa memórias, ela acessa não só memórias físicas, mas memórias mesmo do que foi vivido, coisas que às vezes elas não tinham consciência, que isso vem para o nível de consciência quando ela faz a respiração. E dessa forma a gente consegue ir aonde muitas das técnicas, aonde eu posso dizer que a terapia convencional, que ela é muito válida, pessoas, eu não estou dizendo que esse trabalho é melhor do que o trabalho da psicoterapia, tá? Eu também não vou dizer que elas se complementam, né? Podem se complementar, mas eu não vou dizer que ela existe para isso, não vou dizer que o meu trabalho existe para complementar o trabalho do psicólogo, nem que o psicólogo existe para complementar o meu. Eu vejo até que são naturezas um tanto diferentes da forma como é feito esse trabalho, né? Até mesmo a característica ética de como é feito esse processo, né? De envolvimento entre o profissional e o cliente também é algo bem diferente. E então não dá para dizer que elas são realmente complementares, mas é fato, elas se complementam. E então é um trabalho que te ajuda aí a fazer esse alinhamento emocional, e que para mim, como eu falo, pode te ajudar a superar isso sem o uso de medicamentos, né? Então não estou dizendo que você vai parar de usar medicamentos, não. Se você recebeu orientação de um psiquiatra para usar os medicamentos, você só vai parar de usar quando o psiquiatra disser para você, afinal de contas, é um profissional qualificado que você procurou, né? Então, quando ele disser para você, cara, olha, pode parar de usar esses medicamentos e tal, e conforme você for sentindo, né, for trazendo para ele, aí isso vai fazer sentido. Mas a questão toda que eu digo é, o meu trabalho não usa medicamentos. O trabalho que eu realizo tem a ver com te ajudar a passar por isso, a superar traumas, a superar a ansiedade, que é uma das faces, né? A psicologia tradicional diz que é uma das faces da depressão. Então, te ajudar a viver também, a superar também processos depressivos, processos de ansiedade, de uma maneira amorosa, de uma maneira acolhedora, e que não tem a ver com o acolhimento meu, do Pedro, mas é a possibilidade de que você possa se acolher, para que você possa ser a pessoa que você mais precisa, que você possa ser o seu melhor amigo, para que você possa ser o seu pai, seu próprio pai, sua própria mãe, para que você possa ser o amor que você está procurando na vida. Porque é isso. Você é o próprio amor que talvez você esteja procurando, e quando as pessoas falam, é o amor quem cura? É esse amor próprio. O amor, quando você pode entregar esse amor, esse afeto, quando você pode lidar com suas próprias emoções, ficar com o que você é, isso é amor. Aí tudo pode ser transformado, ok? Então, falei aqui rápido, um pouco mais de 40 minutos, explicando sobre como é uma sessão, né, comigo, e como eu posso te ajudar a superar traumas, lidar com ansiedade, vencer o medo de adoecer e também viver sem crises de pânico, ok? Então, se você curtiu esse vídeo, se achou ele interessante, ele vai estar lá no IGTV, vai estar no YouTube também, mas principalmente no IGTV, e também vai estar no site, que provavelmente você deve acabar assistindo esse vídeo lá no site, na descrição do programa Respire, que é o programa que eu desenvolvi, feito em 6 sessões, para que você possa realmente dar esse primeiro passo bem intenso, bem consistente, para que você realmente possa superar isso e começar a desenvolver a sua própria forma para que você possa desenvolver e transformar-se no seu próprio terapeuta, para que você possa ser o seu próprio terapeuta, beleza? Então, isso tem mais dados, tem explicando um pouco melhor lá sobre o programa, né, que é feito através desses encontros em que a gente vai desenvolvendo
cada parte, né, a gente cria um programa específico, personalizado para aquilo que você está procurando. A gente vai desenvolver isso para que dentro essas 6 primeiras sessões, você realmente possa dar um passo bem consistente nessa transformação que você pode estar buscando, tá? E se a gente... Pedro, mas 6 sessões é o suficiente para mim? Cara, 6 sessões é o suficiente para você começar. O suficiente para você, eu poderia dizer que é o teu autoconhecimento, sabe? Então, esse trabalho tem um limite, tem um fim, pode dizer que ele não tem um fim, sabe? Mas para te ajudar a sair da crise, é possível que sim, nesse trabalho, que pelo menos 6 sessões, a gente consiga encontrar um resultado, um bom resultado, em pelo menos 6 sessões. Pedro, se eu fizer mais, a gente consegue ir além? Sim, eu falo que na escola a gente estuda entre 10 e 12 sessões para que você possa fazer por você mesmo, mas se não é essa a tua intenção, se não é a tua intenção de se transformar no seu próprio terapeuta, essas 6 sessões elas podem te ajudar bastante. E não é porque eu sou terapeuta, não é porque eu faço isso não, mas, cara, realmente o resultado que eu vejo dos meus clientes é algo muito, muito, muito legal e que traz para eles uma consciência, traz um resultado consistente que muitos deles falam, cara, realmente não tinha encontrado nada parecido. Eu achei que não ia eles fazer, eu achei que você estava só fazendo uma propaganda de você mesmo, mas não, eu falo, é porque eu só faço isso para os outros porque realmente é algo que transformou demais a minha vida e a forma de eu lidar aqui no planeta, beleza? Então é isso, gente. Um beijo no coração de vocês, é uma honra sempre poder falar. Eu espero ter o contato. Se isso aqui fez algum sentido para você, pode entrar em contato comigo. Se de repente, cara, Pedro, eu queria conversar com você, eu estou precisando tirar mais dúvidas, entre em contato, você vai encontrar no site, ou então se você está acessando lá pelo GTV, você vai encontrar o link lá na bio, que tem forma de você conhecer esse trabalho lá no meu site e também de entrar em contato comigo diretamente pelo WhatsApp, pode mandar mensagem. E que assim que eu ler, provavelmente o Vinícius vai te responder, né? Que é a pessoa que me ajuda, né? A lidar com esses atendimentos que você busca. Então provavelmente o Vinícius deve receber isso lá. E depois ele passa para mim, se ele não conseguir te ajudar. E vai ser muito legal poder falar contigo, escutar o que você está precisando. E, cara, para conversar, a gente pode conversar a qualquer hora, beleza? Você não está sozinho, tá? Com relação a preço disso, cara, o preço tem lá no site também, mas se você olhar lá e falar, nossa, Pedro, eu não tenho condições, manda mensagem para mim, manda mensagem no direct, manda pelo WhatsApp, me liga, a gente conversa, a gente encontra o que for melhor, o que é possível para você e que te permita fazer esses processos, tá ok? Isso que é muito importante, principalmente nesse período que a gente está vivendo agora. Tá? É muito importante que você possa receber a ajuda que você está precisando e a gente vai dar um jeito de que você possa recebê-la, tá bom? Então é isso. Um abraço, beijo no coração de vocês. Arro, família!